Começa a clamar: Espírito Santo, me visita hoje. Quero ouvir tua voz. Eu quero que o Senhor me ministre na minha vida. Começa a clamar: tu és bem-vindo. Santa presença, maravilhosa presença de Deus. Enche este lugar, Senhor. Desejamos, Pai, um encontro contigo. Desejamos, Pai, a tua revelação para as nossas vidas. Queremos, Pai, te ouvir e te obedecer. Por isso, vem e fala hoje aqui. Visita os meus irmãos, que o derramar da tua graça, do teu poder se manifeste aqui de maneira maravilhosa. Faz assim, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Ele é maravilhoso. Cumprimenta quem está perto de você, diga: que bom que você está aqui. Que Deus fale com você hoje. Que seja uma noite de bênçãos na sua vida. Que o Senhor se revele a você de maneira especial. Pode sentar no seu lugar. Que privilégio hoje estarmos buscando Deus, buscando ouvir Deus. Eu não sei, quando eu saio de casa para o culto, eu venho com expectativas. Eu venho falando com Deus, pedindo que Ele se revele a mim. Que hoje as tuas expectativas no Senhor possam ser mais do que alcançadas. Que Ele possa se revelar de uma maneira única e especial a você. Amém. Quero continuar estudando Colossenses. O título da mensagem é: Sejam cheios. Eu creio que a plenitude de Deus vai alcançar as nossas vidas. Eu quero ler com vocês Colossenses 1, do versículo 9 a 14. Esse texto ele fala, ele nos apresenta, na verdade, uma oração de Paulo. Eu queria ler esta oração e entender o que Deus tem para nós através dessa palavra. Colossenses 1, versículo 9 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Amém? Moody vai dizer que um cristão de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. E quando nós oramos de fato, Deus abre o nosso entendimento, Deus se mostra, se revela. E essa oração de Paulo, ela é uma oração didática. Ela nos aponta para a direção da busca da plenitude do Espírito em nossas vidas. E hoje eu quero falar a respeito dos transbordamentos de Deus. Eu creio que Deus quer nos encher do Espírito. Você crê nisso? Amém? E uma das palavras-chave aqui, quem tem a Bíblia na versão antiga, é a palavra transbordar. Na NVI ele traduz como sejam cheios. É uma espécie de ênfase na oração de Paulo. Ele vai falar: sejam cheios, plenos, todo, tudo, toda. São palavras que se repetem na oração e nos mostram a realidade que podemos encontrar no Senhor. As porções do Senhor são recalcadas, sacudidas. Deus tem sempre algo a mais.
Ele é uma fonte inesgotável. Hoje você está diante deste Deus. Ele tem algo novo para nós. E quando eu penso nas porções de Deus, nas medidas de Deus, eu lembro do pipoqueiro que trabalhava na frente da minha escola. Tinha um pipoqueiro lá que ele fazia uma pipoca com bacon, você sentia o cheiro de longe da pipoca. E eu lembro de terminar a escola, já vinha com dinheirinho para comprar, e ele pegava aquele saquinho branco, enchia de pipoca com os bequinhos no meio, depois dava uma sacudida assim, pegava aquele copo de prata, né, de aço, e socava, e aí jogava o chorinho que ele chamava, e aí você saía com a pipoca caindo pelos cantos. Transbordar. Quando eu penso nas medidas de Deus, eu lembro disso. Eu creio que o crente, ele vive o privilégio de receber o Espírito Santo. Quantos entregaram a vida para Jesus? Você foi abençoado, o Espírito mora em você. Mas existe uma outra bênção, quando nós somos tomados pelo Espírito Santo. Quando Ele toma completamente as nossas vidas. E hoje eu quero falar dessa bênção que Deus tem reservado para nós. E essa oração de Paulo aponta nessa direção. Plenitude do Espírito. Moody vai contar no seu testemunho, ele era um pregador, um evangelista, famoso, conhecido. E um dia, numa das suas agendas, ele chega no lugar onde vai ministrar e encontra um senhor de cabelos brancos, que com o dedo em riste diz para ele: a próxima vez que você pregar, glorifique o Espírito Santo. Ele não entendeu muito bem aquelas palavras, mas aquela imagem não saía da sua cabeça. Pregou na série de conferências e quando fez uma outra viagem, estava em Nova York, andando pela rua, uma necessidade de uma busca maior, por um transbordamento do Espírito, tomou conta do seu coração. Ele foi até a casa de um amigo, entrou no quarto e ficou horas ali, procurando a face do Senhor. E naquele momento de oração, ele diz: coisas que Deus fez ali, eu não tive coragem de contar para ninguém. Assim como Paulo fala das coisas inefáveis que Deus revela para ele, coisas que ele não compartilha, Deus me visitou. Mas algo aconteceu depois daquilo. Ele dizendo: eu fui pregar de novo, o mesmo sermão que eu tinha pregado antes. Mas depois que eu fiz o apelo, as multidões começaram a vir, porque algo do Espírito havia sido derramado sobre a minha vida. Eu gosto como essa oração termina. Ela começa falando do transbordamento e a outra palavra é idôneo. Na versão nova, aptos. E a palavra idôneo é alguém totalmente preparado. Totalmente apto. E eu lembrei de outra imagem, do pipoqueiro. E o primeiro acampamento que eu participei aqui na igreja, quando a gente chegou, eu era criança, foi um retiro de famílias. E teve uma gincana, tinha várias provas, cabo de guerra, essas coisas assim. E uma das provas era tentar encher um pneu de bicicleta na boca. E eu lembro que o grupo dos Sofonias que ganhou. E de fato eu fiquei pensando no pneu vazio, não serve para nada. Mas ele cheio, o seu propósito é cumprido, sabe? Eu creio que hoje Deus vai encher crentes do Espírito Santo, porque Ele quer levar cada um de nós para o lugar do seu propósito. E deixa eu te dizer algo, os propósitos de Deus, os desafios que Deus tem para a sua vida são maiores do que você mesmo. É por isso que Ele nos enche do Espírito para revelar a sua glória. Ele vai te levar em lugares que você não imagina. Ele vai fazer coisas maravilhosas. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os planos de Deus a nosso respeito. Ele vai nos encher. Quantos querem viver um transbordamento de Deus? Esse texto vai falar a respeito de 4 transbordamentos. 4 tipos de plenitude que vivemos
nessa busca pelo derramar de Deus. Hoje eu quero falar de 2 apenas, e amanhã à noite, se você quiser vir terminar de ouvir a mensagem, você vem. Primeiro tipo de transbordamento, versículo 9, ele diz: por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Primeiro tipo de transbordamento, de plenitude, de enchimento, é o transbordamento do conhecimento da vontade de Deus. E hoje eu vim orar como Paulo orou pelos Colossenses, para que vocês sejam cheios do entendimento da vontade de Deus. Quantos desejam isso? E ele vai dizer como isso se manifesta na nossa vida, de 2 formas: com toda a sabedoria e com todo o entendimento espiritual. Sabedoria, o que é isso? Sabedoria é a arte de saber viver. Envolve tomar boas decisões, é acertar nas decisões do dia a dia, nas questões do cotidiano. E sabe, a Bíblia vai nos mostrar que quando buscamos essa plenitude em Deus, o Senhor nos revela os planos dele, e ele interfere nas nossas decisões. Eu gosto da história de Paulo, quando ele programa uma viagem missionária para a Ásia, e aí o Espírito o visita, e ele tem uma visão de um varão macedônio, dizendo para ele: passa a Macedônia e nos ajuda. E de alguma maneira a sabedoria de Deus o encontra naquele dia, e ele muda a sua decisão, porque Paulo foi cheio, transbordou desse conhecimento de Deus. Eu lembro que uma das marcas da minha conversão, e quando eu comecei a buscar mais a Deus, foi essa revelação específica do Senhor. Eu lembro de um dia em oração que eu comecei a abrir a Bíblia e Deus falando, e era tão claras as palavras, e eu comecei a entender que Deus, Ele intervia no meu dia. Deus vai derramar sabedoria hoje, amanhã, nas decisões que você vai tomar essa semana, na próxima semana. Ele vai nos encher do pleno conhecimento da sua vontade. Aleluia. Tempo atrás eu e a Sil, nós estávamos em São Paulo, e eu tinha me desfeito de um carro, uma igreja que a gente foi, e aí estávamos lá procurando um carro novo para comprar, e aquele negócio, e a gente achou um carro lindo, a Sil gostou, entrou, é esse. Falei: ô glória, é esse, também gostei. A gente ia se endividar um pouco, mas ia dar, estava feliz, estava bem, tudo certo. Mas lá em casa eu tinha aprendido com meu pai, que já tomava decisão, a gente reunia a família, pega a Bíblia, ora juntos. E aí eu falei: vamos fazer com as crianças um tempo de oração. E aí eu lembro que eu pus a Bíblia na mão do Benício, e a gente orou: Deus, mostra, e o que o Senhor tem para nós, o que é para fazer. Aí o Beni abriu a Bíblia, eu falei: filho, lê aí a palavra. E aí o texto era assim: não levem nada, nem alforje, nem sandália, nem dinheiro. Eu falei: filho, o que você entendeu? Que não é para levar nada, pai. E naquela simplicidade de criança, a gente não pode levar o carro. Deus falou com o Benício, falou com a gente, e a gente abriu mão daquela compra. E depois, de uma maneira muito gostosa, Deus nos permitiu receber recursos que não esperávamos. Não precisei me endividar para comprar o carro, porque Deus é bom, e Ele derrama sabedoria na nossa vida. Ei, em nome de Jesus, você vai conhecer a vontade de Deus, vai transbordar no conhecimento da sabedoria do Senhor. Mas Ele fala de algo mais: sabedoria e entendimento espiritual. Entendimento espiritual tem a ver com discernimento. É uma capacidade de perceber realidades espirituais que nos cercam, situações específicas. E quando a gente está orando e está cheio do Espírito, esse transbordamento de Deus nos permite perceber coisas que os outros não percebem. Quantas vezes na célula
De repente Deus dá um discernimento. Eu lembro, a gente estava na época da pandemia, célula no Zoom. Aí chegou um visitante. Aí Deus deu uma percepção especial sobre algo da vida. Eu não levantei a mão assim, diz o Senhor, e comecei a tremer na frente da tela, não. Fiz uma oração específica. Aquele cara forte começou a chorar e tal. Por quê? Porque Deus nos dá percepção espiritual. Paulo, quando está numa das viagens, vem uma mulher e começa a segui-lo e fala: olha, é homem de Deus, olha. E aí Deus dá uma percepção: isso aqui não é uma adivinha, Deus está, é um demônio, ele repreende. Porque Deus deu percepção espiritual. Ei! Hoje eu quero orar para que vocês sejam cheios do discernimento espiritual. A respeito de negócios que vão fazer, alianças que estão fazendo, pessoas que os filhos estão andando, situações, lugares que vocês estão de alguma maneira participando ou se comprometendo, projetos. Ei, em nome de Jesus, Deus vai te encher de uma percepção que não é tua, é uma ação do Espírito na sua vida. Quantos desejam transbordar no pleno conhecimento da vontade de Deus? Amém? Segundo tipo de transbordamento, ele vai continuar no texto, versículo 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Segundo tipo de transbordamento, eu coloquei aqui transbordamento de dignidade. Ele vai falar: eu oro para que vocês sejam cheios do Espírito, para que vocês possam viver de modo digno do Senhor. Que coisa linda! Eu oro para que vocês sejam cheios do Espírito, para que possam viver de modo digno do Senhor. E ele vai explicar o que é viver de modo digno do Senhor. Primeiro, em tudo possam agradá-lo. Quando o Espírito de Deus toma conta da gente, as nossas medidas mudam, os nossos padrões mudam. Agora, em tudo eu quero honrar, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Tem uma oração que eu faço diariamente. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E eu peço mais: Senhor, se eu estou fazendo algo, me incomoda na hora. Sabe, porque às vezes a gente faz o errado e não percebe. O jeito que você tratou teu filho essa semana, o jeito que você falou com a tua esposa, o jeito que você procedeu naquela reunião, o que você assistiu, as motivações do seu coração. E aí, de repente, um senso de querer fazer o melhor, de querer honrar a Deus toma conta do nosso coração. É exatamente isso que diz Colossenses 3. É o versículo da Nina. Ela aprendeu na escola: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não, como é que é, Nina? E não para os homens. Ela sabe de cor. Eu lembro bem de uma vez que eu estava vendo o Fantástico, eu acho, que tinha um quadro que passava, e que era de os donos das empresas, eles se fantasiavam, né? Eles interpretavam que eram estagiários que estavam entrando em treinamento. E eu não sei se é, que quadro, como é que era bem Chefe secreto, obrigado, Humbertinho sabia. E eu lembro de um que me chamou a atenção. Aquele dono de empresa foi trabalhar numa sessão pesada, que envolvia a mão de obra pesada. E ele estava trabalhando e quem estava cuidando dele era um supervisor de uma área. E ele estava com dificuldade, o cara começou a ajudar ele, ensinar como ele tinha que fazer. E ele disse assim: olha, você tem que fazer as coisas como se fizesse para Deus aqui. É o teu melhor que ele espera. E eu fiquei tão feliz porque aquilo estava passando na televisão. Um monte de gente estava vendo alguém falando de um princípio
Da vida cristã, a excelência, tudo o que você faz, o jeito que você cuida das pessoas, o jeito que você trabalha, o jeito que você busca a Deus, o jeito que você trata a tua família, viva de modo digno, agrade ao Senhor. E quando somos tomados pelo Espírito, uma nova perspectiva toma conta da gente, um desejo de querer fazer mais, de querer fazer o melhor, de querer fazer diferente, que hoje o Espírito de Deus possa transbordar na sua vida, e que isso seja comprovado através desse testemunho maravilhoso. Segundo, ele vai dizer aqui, olha, viver de modo digno do Senhor é em tudo agradá-lo, mas frutificando em toda boa obra. E eu fiquei me perguntando, o que é frutificar em toda boa obra? Que negócio é esse? Em primeiro lugar, frutificar, viver de modo digno do Senhor é frutificar em todo o tempo. Tem uma passagem na Bíblia que me chama a atenção, quando Jesus está com os discípulos, e ele passa diante de uma figueira, que está sem frutos. Você lembra dessa passagem? E o que ele faz? Ele amaldiçoa a figueira. E se você ler com atenção o texto, você vai ver que ele vai dizer que não era tempo da figueira dar frutos. Por que Jesus amaldiçoou uma figueira que não estava na época de dar frutos? O que ele estava querendo ensinar? Na perspectiva da vida cristã, todo tempo é tempo de frutificar. Todo tempo. E talvez você chegou aqui e acredite que esse tempo não é tempo de frutificar, como Jeremias. Quando o Senhor o chamou, ele disse: Senhor, eu sou apenas uma criança, não é tempo. E o Senhor disse para ele: não digas que é uma criança, porque eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Talvez você chegou aqui se sentindo assim: eu sou novo demais, eu não tenho preparo, eu não tenho como. Ei, todo tempo é tempo de frutificar. Deus vai colocar as palavras dele na sua boca. Eu nunca vou esquecer uma viagem na África, uma criança pregando. Você já viu criança cheia do Espírito Santo? Eu já vi. Aquele menino pregava de um jeito que pastor nenhum que eu conheço, com doutorado, pregador, pregou que nem aquele menino. Ele contava a história de João, mas ele começou a chorar e ele foi tomado pelo Espírito Santo. Nós que estávamos ali, começamos a chorar porque Deus pode usar crianças, Deus pode usar os pequenos na fé, os que estão caminhando, os menos experientes. Não diga que você é uma criança, todo tempo é tempo de frutificar. Talvez você está dizendo: mas eu estou velho demais, pastor. É o contrário. Eu já não estou na idade de fazer evangelismo, não estou na idade de algumas coisas, participar de alguns projetos, não dá mais para mim. Eu gosto de lembrar de Caleb. Quando eles conquistam a terra prometida, ele já era um senhor de 85 anos. Ele vai procurar Josué e fala: me dá parte da minha herança. E a terra que ele pede para conquistar era a terra dos gigantes. Me dá a terra dos gigantes para conquistar. Mais difícil, eu tenho disposição. E Deus o abençoa. Ele conquista todo aquele território. Sabe por quê? É o Espírito de Deus quem nos capacita. Todo tempo é tempo de frutificar. Mas pastor, as minhas circunstâncias da vida são complicadas. Eu gosto de Paulo, quando ele diz aos Filipenses, na carta que ele escreve: não fiquem tristes por causa das minhas algemas, pois elas têm contribuído para o progresso do Evangelho. Talvez as circunstâncias sejam difíceis. Eu não sei o que você está passando, mas todo tempo é tempo de frutificar. Eu lembro da minha mãezinha já ruinzinha, bem ruinzinha. Mas ela sempre continuou orando. Sempre terminava o culto, tinha uma mensagenzinha, uma palavra, um cuidado. Mesmo na debilidade, era tempo de frutificar. Quantos querem viver de modo digno do Senhor? Aleluia! Mas pastor, o que significa frutificar em toda boa obra? Eu fui pesquisar na Bíblia os textos que falavam sobre boas obras.
E são vários os textos. E boas obras, na perspectiva da palavra, elas envolvem 3 tipos de ação. E em nome de Jesus, vocês vão viver a plenitude do Espírito para praticá-las. Primeiro, boas obras na perspectiva bíblica tem a ver sim com misericórdia. Com estender a mão para alguém. Com cuidar do outro, com liberalidade, com entregar algo. Um dos exemplos, quando a Bíblia fala de boas obras nesse sentido, está lá em Atos 9:36. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. E eu posso trazer um monte de texto que fala de boas obras como uma ação de misericórdia. Cuidar do próximo, entregar, liberalidade. Sabe, eu creio que o Espírito de Deus produz algo na nossa vida. Se você observar na igreja de Atos, quando o Espírito é derramado sobre a igreja, logo depois a Bíblia vai descrever o que acontece. Um mover de liberalidade. Eles entregavam o que tinham, colocavam aos pés dos apóstolos, cuidavam uns dos outros, entregavam. E eu creio que uma das maneiras de frutificarmos em boas obras é esta, cuidando de alguém. Você já sentiu cheio de Deus e aquilo que antes tinha valor, perde valor para você? Sabe por quê? Quando o Espírito toma conta, os padrões do reino começam a ser estabelecidos no nosso coração. E mais, o medo de entregar, de fazer algo, ele vai embora. Quantas vezes eu vivi isso? Um desejo de fazer algo, eu sei que foi do Espírito de Deus. De fazer uma compra para o irmão, de abençoar alguém, de dar uma oferta sacrificial. Quantas vezes? Ou de estar passando na rua e ver alguém pôr dentro do carro, levar para almoçar. Eu lembro de um dos anos novos mais gostosos que eu vivi, foi quando Deus me incomodou para pegar um grupo de meninos na rua e eu saí para comer frango com eles. Foi maravilhoso. Quem foi abençoado fui eu. E eu creio, o Espírito vai ser derramado sobre vocês serão cheios. E um mover de liberalidade vai ser, sim, vivenciado. Você vai experimentar isso, vai cuidar de gente. Esses dias estava eu, a Sil, o Beni, a Nina, um cara que veio pedir dinheiro para comprar cachaça. Eu saindo do aniversário, ele veio. Quando ele veio meio rápido assim, andando assim, apertou minha mão. Ela achou que ia assaltar. E ele já veio, não se preocupa não vou assaltar nada aí. Eu vou ser bem sincero. Eu quero aí um dinheiro para comprar uma cachaça. Aí eu falei para ele, mas cara, você me colocou numa situação complicada. Se você não falasse o propósito, eu até te ajudava. Mas eu sou pastor, como é que eu vou financiar a tua cachaça? Aí ele olhou para mim e falou, mas eu posso te dar algo melhor. A Bíblia diz que aquele que beber da água que lhe der, jamais terá sede, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aí aquele rapaz falou, eu conheço a palavra, pastor. Eu falei, você conhece? Por que você está aqui, cara? E ele começou a contar a sua história. Tinha uma filhinha que eu amava, pastor. Ela ficou doente. Era o meu xodó. Com 2 anos de idade ela faleceu. Eu não soube lidar. Comecei a brigar com a minha esposa. Comecei a beber de novo. Estou aqui na rua. Era mais de meia-noite. Quando eu vi, estava eu atracado no pescoço do cara, Sil abraçando as crianças com a mão e a gente orando. Por aquele cara. Para que ele pudesse receber a graça de Deus, ele chorando ali, a gente orando. E sabe, um desejo de fazer mais, de levar para casa, de ajudar, toma conta do coração. Ei, em nome de Jesus, nós vamos ser cheios. Da misericórdia de Deus.
Ei, você vai ser tomado, um transbordamento. Você vai andar pela rua e você vai enxergar as pessoas. Você vai andar e vai ver a necessidade do teu irmão. Você vai perceber, vai te incomodar. Deus vai falar, algo Ele vai derramar sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Quantos querem frutificar dessa forma? Mas as boas obras na Bíblia também não representam apenas misericórdia. Elas têm a ver com testemunho. Mateus 5,16, por exemplo, diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Depois Jesus vai falar e vai reprovar as obras dos fariseus. O que ele está falando? Agora ele está falando de testemunho. Da vida idônea, libada, arrumada, bonita. Boas obras têm a ver com um bom testemunho, com um bom procedimento, com boas práticas. E sabe, eu creio, nós precisamos orar, porque os testes da vida, eles chegam a toda hora. E nem sempre você está num dia bom. Às vezes o teste vai vir quando você não está bem financeiramente, quando você brigou com a mulher, quando a situação complicada aconteceu. E é nessas horas que o nosso procedimento não é o melhor. Mas você está na casa do Pai, eu quero orar por você. Você vai transbordar do Espírito para que em toda circunstância, em todo tempo, o teu proceder revele o fruto daquele que reside dentro de você, o fruto do Espírito, paz, longanimidade, paciência, domínio próprio, amor, alegria. Ele vai te encher. Com a graça dele, você vai ser aprovado nessa prova. Vão vir os testes, mas você vai ser aprovado em nome de Jesus. Essa semana você vai ser testado. Você vai lembrar de eu falando. Mas você vai lembrar, o Espírito Santo encheu a minha vida, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso dizer não, eu posso continuar, eu posso. Você pode em nome de Jesus. Tua candeia vai ser colocada num alto lugar, as pessoas vão ver teu testemunho, vão celebrar a glória de Deus. Mas boas obras também significam as obras de Cristo. Eu gosto do texto, quando em Mateus, ele vai dizer, João envia mensageiros, Mateus 11. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar-lhes: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outros? E Jesus respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho, aleluia. As obras de Cristo: os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Atos 7:22, quando fala de Moisés, fala que ele era educado na ciência dos egípcios e poderoso em palavras e obras. Ele está falando aqui das realizações do poder de Deus. E sabe, eu creio que o enchimento do Espírito nos faz frutificar em toda boa obra. As manifestações de Deus vão acontecer através da sua vida. Pastor, vão. Deus vai curar pessoas. Deus vai fazer milagres. Deus vai operar obras que vão além da nossa condição. Porque não se trata de nós. É o transbordamento do Espírito nas nossas vidas. Quantos querem frutificar em toda boa obra? Pastor, eu não me sinto em condições. Mas lógico, que bom que você não se sente em condições para fazer isso. Eu também não. É graça. Mas é uma realidade no Espírito.
Comecem a buscar. Comecem a orar. E as maravilhas de Deus vão nos alcançar. Por fim, ele fala que viver de modo digno do Senhor é um desejo profundo do conhecimento de Deus. E ele diz, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Moody vai dizer que depois que ele teve essa experiência com Deus, a Bíblia se transformou para ele numa montanha de luz. E a verdade é que quando o Espírito nos toma, o desejo pelas coisas de Deus tomam conta da nossa vida. E o louvor pode já chegando aqui. E hoje, eu creio que o Espírito, eu quero orar como Paulo orou pelos Colossenses, para que vocês sejam cheios. E o interesse por conhecer a Deus, ele tome conta da vida de uma maneira especial. Eu lembro quando eu tive algumas experiências com o Senhor que mudaram a minha vida. Essa plenitude do Espírito. Alguns eventos marcaram a minha história e houve um especial derramamento do Senhor na minha vida. Eu lembro que a manifestação da grandeza de Deus me fascinou. Sabe quando Deus revela a sua majestade? Deus revela a sua grandeza. E aquilo que eu vi, eu senti naquele dia, me fez querer, despertou um desejo por conhecer mais a Deus. Comecei a ler a Bíblia de uma forma que eu não li. Comecei a orar de uma maneira que eu não fazia, porque eu queria conhecer a Deus. Hoje eu creio que o Espírito vai ser derramado sobre nós, para que esse desejo seja despertado. Pastor, eu já vivi isso, mas em algum momento da minha caminhada isso se apagou. Hoje o Espírito vai soprar nesse lugar. Hoje o Espírito vai soprar no seu coração. E aquilo que morreu, Ele vai acender. Você vai viver de modo agradável. Vai frutificar em toda boa obra. Você vai ser despertado pelo desejo de conhecer mais o Senhor. E eu queria ilustrar como isso funciona, como isso acontece na nossa vida, como é que esse transbordamento de Deus acontece. E eu queria explicar o que representa a plenitude do Senhor nas nossas vidas. O que é ser cheio, o que é transbordar. Eu creio que Deus, Ele nos permite experimentarmos a presença dEle em nós. E talvez se eu pegar esse copo d'água aqui e encher, perguntar para você aqui, esse copo está cheio? Hã? Está cheio? E agora, está cheio? Hã? Tá? Eu vou agora com cuidadinho, vamos ver. E agora, está cheio? Hã? Está cheio? Na perspectiva de Deus, a gente só está cheio quando começa a transbordar. Porque aquilo que Ele derrama sobre nós não fica com a gente. Começa a mudar realidades à nossa volta.
As porções do Senhor são assim. Quando Ele derrama o Espírito Santo sobre nós, nós transbordamos. E o conhecimento de Deus começa a alcançar os outros. As obras de Deus começam a tocar a vida dos outros. Sim, aquilo que Ele realiza e faz, os conselhos, a sua vontade, começa a impactar aqueles que estão à nossa volta. As medidas de Deus, elas não cabem na gente, elas são sempre maiores. Ser cheio do Espírito envolve um transbordamento de Deus. Hoje eu vim orar para que o que Deus vai fazer na sua vida não acabe em você. Ele respingue nos que estão à sua volta. Ele toque aqueles da sua casa. Ele toque aqueles que estão perto. O lugar onde você trabalha. E sim, o derramar de Deus, o que Ele fez, possa de alguma maneira transformar tudo que está em volta. Transbordamentos de Deus. Hoje eu queria orar por você. E se você está dizendo: Senhor, eu quero transbordar de dignidade, eu quero transbordar do conhecimento de Deus, eu quero que aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, que o enchimento do Espírito transforme não apenas a minha história, o meu interior, mas o que está em volta. Eu creio, algo novo vai começar a acontecer neste lugar. Deus vai transformar realidades diante de nós. Se você quer essa oração, Deus, transborda na minha vida. Como eu preciso desse transbordar. Toque os meus, que mude a minha história, que mude a história dos que estão perto. Se esse é o teu desejo, vem para cá, quero orar por você. E eu creio, hoje Deus vai fazer algo aqui. O Espírito de Deus vai tomar pessoas hoje nesse lugar de maneira especial. Se Deus falou contigo, venha agora, em nome de Jesus. Pode vir. Se apresente, fala: Deus, eu quero o que o Senhor tem para a minha vida, eu quero o teu toque, eu quero derramar do teu Espírito, eu quero mais. Eu estou vendo faculdades sendo transformadas, classes inteiras, ambientes pesados, famílias, casas. O que Deus vai fazer, vai respingar, vai transformar a realidade. Venha, o Espírito está te chamando, venha em nome de Jesus, venha, se apresente, se coloque diante dEle, se apresente diante do Senhor, se coloque diante dEle, aleluia. Não deixe para amanhã o que Deus tem para depositar sobre a sua vida. Deus falou contigo, se apresente aonde você está e diga: Pai, eu quero esse transbordamento de Deus. Eu preciso desse transbordamento do Senhor na minha vida. Eu preciso, Pai, eu preciso. Deixa eu orar por você que está aqui. Feche seus olhos. Levante suas mãos assim. Deixa eu orar. Eu não posso fazer nada por você, mas o Espírito de Deus, eu creio, Ele será derramado neste lugar. Pai querido, eu quero te louvar. Existem pessoas, uma multidão de braços abertos para receber o transbordar de Deus em suas vidas. Pai, o que o Senhor vai fazer hoje, eu quero clamar que eles não esqueçam mais. Espírito Santo de Deus, enche a vida dos meus irmãos, de tal maneira que eles venham a transbordar no conhecimento da vontade do Senhor. Pai, que haja um transbordar de sabedoria, de discernimento, de percepções das coisas de Deus, de realidades espirituais.
que eles sejam cheios, que eles transbordem, Pai, em nome de Jesus. Eu quero clamar agora que o Senhor os faça transbordar. Pai, que eles tenham uma vida digna, que hajam muitos frutos, que eles frutifiquem toda boa obra, Pai, que eles despejem amor por onde passe, que eles derramem amor, liberalidade, sim, Pai, que eles derramem graça sobre a vida das pessoas, aonde eles passarem. Pai, eu quero pedir mais, eu quero clamar que eles derramem, sim, Pai, luz, através de um testemunho vivo no meio de um tempo de trevas. Que Pai, o procedimento dos meus irmãos, o bom procedimento dos meus irmãos, possa revelar a Tua glória. Mas eu quero pedir mais, que eles sinalizem o Teu reino. Sim, Pai, que as obras de Cristo sejam reveladas através das mãos dos meus irmãos, que eles orem e que pessoas possam ser curadas, que eles clamem e que as pessoas sejam transformadas, que eles preguem o Evangelho e que eles vejam pessoas nascendo de novo, seus olhos se abrindo, que hoje neste lugar a Tua presença tome conta das nossas vidas. Nós queremos mais, nós precisamos de mais, nós queremos Te conhecer ainda mais. Lembramos com carinho das vezes que o Senhor revelou a Sua face, lembramos com carinho quando o véu foi tirado, quando o Senhor nos visitou, quando ouvimos os Seus passos, quando ouvimos, Senhor, as Tuas palavras. Mas queremos mais, queremos conhecer ainda mais, desejamos outros encontros, desejamos outras experiências contigo, desejamos a Tua presença hoje. Adentra neste lugar, revela a Tua glória, Deus de majestade e poder. O Senhor criou os céus e os mediu a palmos. O Senhor é Deus de poder e majestade. O Seu nome está sobre todo nome. O Senhor é Deus que criou os céus e a terra com a palavra da Sua boca. O Senhor fez o firmamento, colocou os céus nas estrelas, as estrelas do céu, e eles não caíram porque o Senhor as segura. O Senhor é Deus maravilhoso, e hoje a Tua grandeza possa ser vista neste lugar. Queremos transbordar, que os meus irmãos sejam cheios de Deus, cheios do Senhor, cheios da Tua presença, e que o Senhor opere maravilhas. Eu quero pedir que casas inteiras, famílias inteiras sejam transformadas. Que o Senhor vai fazer, Pai, na vida dos meus irmãos, que transforme realidades, condomínios inteiros, prédios inteiros, em nome de Jesus. Que agora os meus irmãos recebam desta fonte maravilhosa, que haja um transbordar de Deus nas nossas vidas. Nos leva, Pai, a orar nesta direção, buscando plenitudes, transbordamentos, possamos ser cheios do Senhor. Faz assim, Pai, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Todos podem ficar de pé, você pode aplaudir ao Senhor. Eu quero fazer mais uma oração. Fica onde você está. Se você hoje veio nesse lugar e quer receber o Espírito de Deus na sua vida, receber Jesus. Eu lembro quando eu fiz essa oração e minha história mudou. Deus se apresentou para mim. Hoje eu creio, se você pedir, Deus, eu quero a Tua presença na minha vida, Ele vai te visitar e vai colocar o Espírito Santo no seu coração. Ele nos guia, Ele nos convence do pecado, Ele nos revela a vontade de Deus. Pastor, eu preciso disso. O que eu tenho que fazer? É simples. Se arrepender dos seus pecados, reconhecer que precisa de Jesus, crer nele,
convidá-lo para entrar na sua vida. Hoje Ele vai fazer morada no teu coração. Você jamais será o mesmo. Se hoje você quer tomar essa decisão, eu lembro quando eu tomei essa decisão, tudo mudou. Foi lindo. Alguém orou por mim. Eu lembro da alegria, ouvindo a voz de Deus, Ele falando. Você não precisa andar sozinho, você pode ter a direção do Espírito na sua vida. Se hoje você quer tomar essa decisão, conhecer a Jesus, aonde você está? Levante sua mão bem alto. Tem alguém aqui? Levanta a mão bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Levanta a mão, deixa eu ver aí. Tem mais? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Levanta a mão aí, não pode. Aonde você estiver, deixa eu ver aqui. Tem mais gente? Deus abençoe. Deus abençoe lá no meio, lá atrás. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Lá na galeria, se tem alguém, dá um aceno aí. Quanta gente, Deus abençoe, amém. Deus abençoe lá no fundo, lá atrás, Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu orar por você. Eu creio que você vai nascer de novo hoje. Amém? Você que estendeu a mão, fecha os olhos e pede assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo. Que o teu amor, que a tua graça, que a tua presença me acompanhe sempre. Em nome de Jesus. Amém. Pai, sela essa oração com o selo do teu Espírito. Que os meus irmãos saiam daqui acompanhados pela presença maravilhosa de Deus. Que eles não sejam mais os mesmos. Que o Senhor se revele a eles. Que eles se tornem morada de Deus. Abençoa os meus irmãos. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos exaltar ao Senhor. Cante a Deus. Você que levantou a mão, o pessoal vai estar aqui de verde na frente com um convite. A gente quer dar um presente para você no final do culto. Você que está querendo ingressar na igreja, que aceitou o apelo, vem, pega aqui. E eu creio que vai ser abençoado. A gente vai preparar um café. A gente gosta de receber as pessoas assim. Vem aqui, recebe esse convite, esse presente. Que Deus abençoe sua vida. Exalte ao Senhor, adore junto com a gente. Aleluia. Te damos sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Então vem me incendiar teu coração. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar teu coração, teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder. Você pode erguer as suas mãos. Vamos dizer assim: Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre